Saudações a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Xavier Alberto da Cruz. Hoje estou aqui com uma figura enorme. Estou com o irmão João, que é um marista. Então hoje nós vamos falar sobre a juventude atual. O irmão marista vai dar uma visão em torno da juventude na atualidade. Não é nada a minha especialidade falar da juventude da totalidade. Eu vivo com alguns jovens e digo francamente, 90% eu fico decepcionado. Porque a maior parte vem como sabendo tudo, sendo dono de toda a ciência. Eu sei, não preciso mais de experiência. Tá bem, então o irmão vai se apresentar em frente às câmeras e depois vamos começar com a nossa entrevista. Vamos apresentar. Eu estou a trabalhar em Moçambique desde 1956 como professor educador marista. Trabalhei em vários lugares, satisfeito, e descobri a minha verdadeira vocação de missionário na Escola de Professores do Alvor, em Manhissa, no sul do país, onde eu via jovens que vinham do interior, como nós dizíamos antigamente, vinham do mato com vontade de aprender, mas tinham vontade de aprender e apresentavam-se humildes, e escutavam e aprendiam. E eu disse, vale a pena a gente sacrificar uma vida para instruir estes que querem aprender, que é exatamente o antídoto contrário daquilo que andamos agora. Eu já sei, não preciso mais explicações. Falando deste assunto sobre os jovens, pela experiência que o irmão já teve em Moçambique e claramente que já passou pela juventude, já foi jovem um dia e também já foi uma criança, o que tem a dizer em torno do comportamento atual dos jovens, numa visão que o irmão já teve em todo este percurso até chegar a esta idade? Os jovens agora, pelo que eu vejo, desculpa a expressão, são macacos de imitação. Eu vejo isto, eu vejo aquilo, e vou fazer como eles. Agora aparecem a mania das calças rasgadas acima dos joelhos. Oh, rapaz, tu não tens uma mãe que te diz que estás com calça rota? Isto é moda. Mas tu não vês que é feio? Então, quando se trata de uma menina, queres mostrar as pernas, mostra logo tudo. Por que é que andas a mostrar isso? É moda. A gente quer aprender a moda. Mas escuta lá, os velhos não te dizem nada. Os velhos não dizem nada, os velhos não sabem, estão antiquados. Os velhos estão antiquados. Nós queremos viver a nossa vida. E eu estou, de fato, um bocado decepcionado com a formação que mesmo nós maristas damos aos nossos jovens. Deixamos-los fazer praticamente o que eles querem fazer, nós lhes dizemos isto não está bem assim, isto não está bem assim. Sem dúvida nenhuma, nós somos do século passado. Eu nasci em 1932, aprendi muita coisa, tive ótimos professores na Espanha, na Itália, no Brasil, ótimos professores que sabiam e não mostravam que sabiam. Eram simples, estavam ao nosso serviço. Nós vamos trabalhar juntos. Eu tenho contado até a alguns que me vêm pedir explicações de instalação elétrica. É muito simples. Eu tive um professor na Itália, professor de física, que nos disse uma vez: meus amigos, amanhã sábado vamos ter aula de física na rua tal, prédio número tal. Levem a caderno para apontamentos. Chegando lá, vocês estão a ver este prédio? Nós vamos fazer a instalação elétrica. Eu vou-lhes mostrar o esquema e vou trabalhar com vocês. E assim a gente aprendia e ficámos cientes que o professor queria que nós aprendêssemos como deve ser. E no fim fazíamos a experiência, isto acende. Depois chamava provoca um curto-circuito lá. Provoca. Os outros não sabem onde é, tu já estás informado. Agora vocês têm 15 minutos para localizar onde é que está a avaria. E assim a gente aprendia, porque via professores interessados em que a gente aprendesse. Mas agora, o problema que se põe, eu já sei. Ainda há pouco tempo, em casa, 2 lâmpadas não acendiam. A pessoa que deu por isso, em vez de procurar quem entendia, foi logo comprar 2 lâmpadas novas. Rapaz, que é isto? Aquelas não acendem, fui comprá-las.
não vão acender. Quer experimentar? Eu mesmo mudei dias que estávamos, não acender. Porque é que foste comprada? Eu pensava que era só substituir. Onde é que tu estudaste física? Na universidade. Mas estudaste mesmo ou fingias que estudavas? Quem é que te ensinou? E é isso que é uma coisa que eu vejo muito generalizada, muito mesmo. Jovens que pensam que sabem, há jovens bons, jovens interessados, jovens que querem aprender, mas também há aqueles que já pensam que sabem tudo, não aceitam. Eu já contei aqui aos meus colegas o caso de um jovem que passava a tarde inteira na televisão só com a imagem, nada de palavras. Escuta lá, amigo, tu não escutas para ouvir, para aprender qualquer coisa? Aprender qualquer coisa mais. Eu já acabei a minha formação, não preciso de bons conselhos. Um jovem de 28 anos que me diz isso. Eu disse a expressão portuguesa, desculpem, caí de cu. Fiquei, não podia dizer mais nada. Eu já acabei a minha formação, não preciso mais de explicações. Há jovens espertos, jovens que querem aprender, mas generalizar. São poucos. Poucos. Mas muitas vezes a culpa também é dos formadores que não se ralam, não se preocupem em que o jovem de fato aprenda, mas apenas que saiam com um diploma, com um canudo debaixo do braço. Então o objetivo de hoje em dia, os jovens tendem a estudar para só ter um diploma. Para ter um diploma. O conhecimento que é importante, não estão preocupados. Não estão preocupados, não. E é assim que eu digo. Mas olhando pela globalização, em que todo mundo precisa de ter uma vida estável, estar bem financeiramente, ou melhor, estável financeiramente, eu acho que é devido a este processo que leva com que os jovens se preocupem em apenas ter o canudo, neste caso o diploma, para poder ter os melhores empregos ou os melhores salários nas empresas. O que é que o irmão tem a dizer em torno disto? Eu sei lá, a vida é tão complicada. Basta ter um lugar para ter o salário, o resultado do trabalho não lhes interessa. Interessa-lhes é que no fim do mês caia aquela coisinha no bolso. Não se interessa por mais nada. Ok. Voltando à questão sobre a globalização, em que o irmão referia que as roupas curtas, roupas rasgadas nos jovens, será que o irmão acha que os jovens do século XXI irão em algum momento comportar-se como os indivíduos do século passado? Não acha que este todo o processo dos 100 anos pode em algum momento influenciar na ruptura de alguns valores éticos e morais da sociedade que vai consoante o desenvolvimento do mundo? Isto tem uma certa influência, não te rales, deixa andar. Desculpem, eu vou entrar num outro assunto, há uns tempos atrás o padre pediu-me para eu substituir na igreja, na celebração litúrgica. E quando chegou, depois lá um certo momento, à minha frente, sentada na igreja, estava uma autoridade da educação. E eu disse-lhe, eu vou dizer uma coisa, desagrada quem quiser e agrada quem quiser. Nas escolas estão agora a falar muito da saúde sexual reprodutiva. Isso é uma escola de aprendizagem de SIDA. Vocês ensinam aos jovens a usar preservativos, usar comprimidos para não ter filhos, vão de qualquer maneira, e o SIDA de onde é que vem? Vem daí! Porque o jovem diz, não vai acontecer nada. Em vez de darem aquela, eu já não digo a moral católica ou moral cristã, mas moral humana. O meu sexo é para quê? É para gozar ou é para ter filhos? E vemos que a própria sociedade está estragada e a estragar a própria sociedade. Desculpem a quem isto não agradou. Então, indo para este mesmo princípio, será que as pessoas é que devem seguir a mudança do mundo, ou a mudança do mundo é que deve seguir as pessoas em algum momento? Porque nós é que fazemos a mudança no mundo. Portanto, nós temos que levar, acredito eu, aquela teoria de Charles Darwin, que não são os mais fortes que sobrevivem, mas aqueles que conseguem se adaptar às circunstâncias em que são submetidos. Então, eu acho que o que está a acontecer hoje é basicamente isso. Nós estamos a nos adaptar ao mundo em que estamos inseridos.
atendendo e considerando sobre o surgimento das redes sociais, os meios de comunicação social hoje em dia estão mais facilitados que no século passado. Estão mais facilitados. E o mundo com isso está a melhorar ou está a piorar? O ambiente social está a melhorar ou... Eu vejo aqui, eu estou aqui, como disse, em Moçambique desde 56, eu nunca vi tanta criminalidade, nunca vi. Tanto os próprios polícias a roubar, a organizar grupos de bandidos. Mas porquê? Porque a sociedade deixa andar, e não somos capazes de travar o momento. Professores que vendem as notas, que vendem os diplomas aos alunos, sobretudo às alunas. Porquê? A propósito de quê? No fim, povoam o país de analfabetos, que não vão ser capazes de fazer evoluir o povo para o bem-estar. Tem essa coisa agora, as mudanças climáticas. Eu disso nunca aprofundei o assunto, mas ouço essas usinas, esses gases todos que vêm, esses fumos, essas brincadeiras todas, esses plásticos a queimar. Tudo isso quer dizer que nós vamos melhorando, de um lado, melhorando a vida, facilitando a vida, mas estragando depois com a mortalidade mais cedo. Tá bem, então, nós vamos parar por aqui a entrevista. Vamos ficar a conversar nos bastidores e a gravação, porque eu quero aprender mais com o irmão. Mas gostaria de pedir agora, irmão, que desse 5 conselhos para os jovens, porque eu aprendi que os idosos, os mais velhos, são uma biblioteca em vida e nós temos que explorar muito e aprender muito com eles. Por isso eu fiz essa entrevista ao irmão e estou grato por irmão ter aceito. Então eu peço que dê 5 conselhos para os jovens que estão a nos assistir lá de casa. Bem, logo com 5, eu começava por um. Começa-se por um. Sim. Leiam livros que ensinam. Podem ser romances, mas livros de autores consagrados, não livros de sapateiros. Correto. Eu leio muito, vê como eu já não trabalho na escola, dizem que sou velho, que sou idoso, já não tenho capacidade para ensinar. Quando eu não trabalho na horta ou na cunicultura, eu estou a ler ou a escrever. Ler. Mas estás a ler para quê? Estou a aprender coisas, eu leio. E ao ler a gente vai deduzindo isto era melhor. É que os jovens agora muitas vezes já não querem aprender. Não querem aprender. Julgam que sabem tudo. Segundo conselho? O segundo conselho é querer aperfeiçoar aquilo que eles julgam saber. Eu digo a um colega meu jovem que tem aí: rapaz, isto não está bem, mas tu fizeste isto porquê? Antes de começar, eu vou fazer isto porquê? Para quê? Não vês que não deu certo? Porquê que tu fizeste? Fiz. Então, fazer o porquê é o provérbio latino age quod agis. Faz aquilo que tens que fazer e deixa o resto. Ou então, a ordem religiosa dos jesuítas, que tem um lema: sinto ut sunt aut non sint. Eu vou ser aquilo que sou, ou então não vale a pena ser. Sou aquilo que sou, ou não vale a pena ser. Já são 3 bons conselhos, não é? Ainda queres mais? Não sei onde ir buscar outro. Está bem. Sim. Deu 2 conselhos, faltava o terceiro. Ter vontade de aprender. Não se julgar sábio. Eu não me julgo sábio. Eu, desculpe, ainda não faz parte do assunto, eu falo português porque nasci em Portugal. Eu falo espanhol, mas nunca estudei espanhol. Ouvi e pus-me a falar e a escutar. Eu falo italiano. Eu domino o francês, Eu sei um bocado de inglês. Sempre procurei compreender aquilo que lia, porque eu lia um livro em português, referência a um francês. Vamos ver a origem, que se é exatamente que o autor transferiu para o livro ou é outro. E eu procuro assim aprender as coisas. Outro dia um colega me perguntava: mas tu estudaste latim? Sim, estudei latim primeiro para saber a raiz das palavras portuguesas. Porque sem isso
o português cai na água. Eu, como disse, eu não estudei espanhol. Eu fiquei 4 anos na Espanha, mas a estudar em português. Eu fiquei 5 anos na Itália a estudar em francês e em inglês. Aos sábados e domingos falávamos inglês. O resto da semana era o curso francês, o baccalauréat français, que Então? começava na 11ª classe e acabava na primeira. Ok. O quarto conselho, para finalizarmos com o quinto depois. O que O queria quarto conselho. O quarto conselho: viver, viver, viver. Não supor que sabe tudo. Não suponhas que sabes tudo. Sempre há alguma coisa que eu tenho que aprender. Sempre. Sim. O quinto, para finalizar. O quinto: estar satisfeito daquilo que realizou na vida. Eu fiz qualquer coisa, eu sei que fiz qualquer coisa, porque a maior parte das vezes eu vou fazer isto porque, e se vejo que o resultado não presta, eu vou procurar outra maneira de fazer. Procurar acertar e não fazer de qualquer maneira. Desculpa-me. Muito obrigado, irmão, pelos conselhos. É um prazer estar aqui a conversar com o irmão e aprender mais. Muito obrigado pela esta entrevista. A gente fala, mas entrevista sem ter preparação. Tá bem. Eu gosto de trabalhar. Eu tenho uns livros, uns opúsculos policopiados, ainda vou escrever mais coisas históricas. Por exemplo, nós os maristas estamos aqui em Moçambique desde 1948. Eu escrevi a história. A maior parte dos meus colegas não leem essa história. Ainda há pouco tempo, uma perguntava: irmão, quem começou a trabalhar aqui em Moçambique? Foram irmãos portugueses ou brasileiros? Mas está certo que foram os brasileiros do Porto Alegre que começaram a trabalhar em Moçambique. Só que havia uma questão. O governo português não aceitava como diretores de colégios, de escolas, um estrangeiro. Então veio um irmão português para ser o diretor, digamos, da ciência em si, e o superior verdadeiro era um brasileiro. Tivemos isto em 1948. O superior era brasileiro e o diretor do colégio era um português, por exigência do governo colonial. Tá. Pronto, são coisas que acontecem na vida. Muito obrigado. Muito obrigado.